Eu quero que você me ajude a pregar. Abra o texto de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Eu espero você encontrar. A juventude assembleana é uma juventude que participa da escola dominical, é uma juventude que estuda a palavra, é uma juventude da escola de jovens pregadores da UMADS. Diz o texto: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3 mil homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, e pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa, com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em toda a sua vida. Diz aí para esse irmão, diz aí para esse jovem: nasceu para dar certo, mas deu errado. Nasceu para dar errado, mas deu certo. Ficou bom para o ensaio, você pode fazer melhor, e eu quero que você me ajude a pregar. Eu quero que você participe dessa mensagem. Vamos dizer mais forte: nasceu para dar certo, mas deu errado. Nasceu para dar errado, mas deu certo. Se assente com o coração aberto. Essa noite eu vim com uma proposta. É uma proposta do coração de Deus para você. Eu vim falar sobre o seu futuro, eu vim falar sobre a sua história, eu vim falar sobre a sua vida plena, aquilo que o Senhor tem para a sua história nos próximos anos, nos próximos ciclos da sua vida. E para isso eu me utilizo deste texto, cuja biografia estamos a mencionar, é a biografia de Sansão. Sansão, que é a resposta de Deus para a sua geração, que num contexto de caos, num contexto de intensas trevas, num contexto de decadência moral, religiosa, política, numa realidade de extrema corrupção, tempos de opressão em que havia um contexto negativo espiritual prevalecente sobre a história de Israel.
o povo de Deus estava vivendo exatamente na era dos juízes. E o livro de Juízes destaca, como o 7º livro do Antigo Testamento, alguns momentos em que o povo, após a morte do líder Josué, passa a ser liderado por juízes. Houve pelo menos 7 momentos de apostasia, em que o povo se afastava do Senhor, e em que Deus utilizava o expediente da servidão. Deus colocava a nação do seu povo na mão dos inimigos. Então nós entendemos que havia uma sucessão, momentos de apostasia, e momentos em que Deus se utilizava deste expediente de tratativa, de correção, para que o povo voltasse para o caminho da palavra, para o caminho da adoração, para o caminho da lei do Senhor. Eram 7 períodos em que Deus utilizou-se desse expediente. Esses períodos eram sucessivamente alcançados por momentos extraordinários de libertação. Estamos falando exatamente deste tempo em que a nação de Israel estava sob o jugo dos filisteus, 40 anos. 40 anos sendo tratados, sendo corrigidos, sendo de maneira expressiva pelas mãos do Senhor. Uma geração passa pelo sofrimento da humilhação, pelo sofrimento de plantar, e aquilo que plantavam não era deles. Deus permitiu que eles fossem tocados, que eles fossem humilhados, que eles fossem tratados nesse tempo. Mas é exatamente neste tempo de provação, num tempo em que havia trevas espirituais, Sansão é a resposta. O Shemei, o pequeno sol, Sansão, é a resposta de Deus para aquele tempo. Deus faz com que, pela oração, pelo clamor do seu povo, ele fosse a resposta para aquele tempo. E o interessante da biografia de Sansão é que, assim como Deus sempre fez, em todos os registros bíblicos nós encontramos isso. Embora Sansão fosse o grande herói de Deus naquele tempo, para aquele tempo, Deus não escondeu os erros de Sansão. Deus não escondeu os vacilos de Sansão. Deus não escondeu os tropeços de Sansão. E em toda a Bíblia você vai encontrar exatamente esta realidade. Deus não esconde os erros dos seus heróis. Deus não esconde os rompantes extraordinários de fé, mas também não esconde as grandes crises de dúvida que os seus servos passaram. Porque na verdade os erros desses homens nos ensinam muito. A biografia de Sansão nos ensina muito. E quando nós olhamos para uma biografia, fazemos a leitura de uma biografia, nós precisamos entender que nós temos a oportunidade de aprender e extrair lições da história de vida, da perspectiva, da visão, da cultura. E entendendo a cultura, entendendo os valores, inspiramos nos acertos, inspiramos nas vitórias que estes homens conquistaram ao longo da sua trajetória. Mais do que isso, nós podemos melhorar a nossa própria perspectiva de mundo e entender através desta biografia aquilo que Deus tem para realizar na nossa história. E aqui eu preciso já aplicar a palavra do Senhor como um devocional para o seu coração. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós desenvolvemos a nossa história, inevitavelmente nós estamos criando a nossa própria biografia. Alguém vai ler sobre você, a pessoa que você foi, a história que você construiu, o pastor que você foi, o jovem que você foi, o obreiro que você foi. Você está escrevendo a sua história. Deus está te dando hoje a oportunidade de você escrever a sua própria biografia. E é por esta razão que a história de Sansão quer nos ensinar muito esta noite. Porque é dentro desta realidade
que nós encontramos uma fonte inesgotáveis de lições, para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa própria história. Quando eu olho para a biografia de Sansão, eu encontro todas as circunstâncias favoráveis para que ele alcançasse pleno êxito na sua trajetória. Quando eu olho para a história de Sansão, eu encontro todos os elementos absolutamente benéficos para que ele alcançasse sucesso na sua trajetória. Pleno êxito, felicidade. Quando eu olho para a história de Sansão, eu identifico na verdade a realidade de alguém que antes mesmo de nascer é cercado de elementos potenciais de sucesso. Antes mesmo dele nascer, há fatores positivos para que a sua história alcançasse pleno êxito, desse certo. Quando eu olho para a história de Sansão, eu encontro o primeiro elemento, porque na verdade o anjo do Senhor é que anuncia a existência e o nascimento de Sansão. E o anjo do Senhor chega para sua mãe e diz: você vai conceber um filho, ainda que você seja estéril. Este filho será produto do projeto de Deus. E eu preciso dizer para você, jovem, que me ouve aqui esta noite: você é produto do projeto de Deus. A sua vida não é obra do acaso. Você não está aqui simplesmente pelo desejos dos seus pais. Você existe porque há um projeto de Deus para você. Você é um projeto de Deus. Há um segundo elemento extremamente favorável para que a sua vida, a sua história alcançasse pleno êxito. Sansão tem sobre si, sobre o seu futuro, ditas pela palavra do anjo do Senhor, a sua família. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Isso significa dizer que ele tinha uma promessa de Deus. Sobre ele estava a promessa de Deus. Há um poder extraordinário nas promessas de Deus na vida de um homem e de uma mulher. O Espírito Santo tem ministrado ao meu coração há alguns meses a realidade do poder das promessas de Deus. A promessa de Deus, quando feita uma vez, muda a vida para sempre daquele que a recebe. Você nunca mais será o mesmo depois da promessa de Deus ser verbalizada para a sua vida. Ainda que hajam oposições, ainda que hajam inimigos que queiram se interpor entre você e aquilo que Deus disse para você, há um poder extraordinário nas promessas de Deus, que nada, absolutamente nada, pode impedir aquilo que Deus disse a respeito da sua vida. Esta noite eu falo a portadores de promessas. Quem tem promessas de Deus aqui esta noite, pode levantar a sua mão. Eu falo a você. Porque a promessa de Deus tem um poder extraordinário de capacitar, de habilitar, de credenciar. A promessa de Deus tem um poder extraordinário de potencializar os seus dons. A promessa de Deus quebra ciclos de maldição. A promessa de Deus literalmente tira o homem do anonimato e faz ele se assentar entre os príncipes do Senhor. A promessa de Deus garante e determina o sucesso da sua missão. A promessa de Deus, ela tem um poder extraordinário de cumprir o propósito de Deus, de realizar sonhos absolutamente impossíveis. A promessa de Deus, ela põe fim ao sofrimento. E eu tenho aprendido isso com o Espírito Santo ao longo desses meses, que a promessa de Deus tem esse poder tão extraordinário de estabelecer um marco final e um marco inicial. E eu preciso dizer para alguém aqui nesse santuário de adoração que se transforma esse ginásio do Tarumã,
A promessa de Deus determina um paradoxo na sua existência, porque vai acontecer um fim e vai acontecer um começo. É um fim de um capítulo da sua história, mas o começo de um novo tempo, diz o Senhor. A promessa de Deus vai inaugurar uma nova realidade. A promessa de Deus vai te levar para novos horizontes. A promessa de Deus define tempos e estações. A promessa de Deus capacita para que você viva na dimensão do extraordinário e do sobrenatural. Eu tenho uma palavra profética da parte do Senhor para a sua vida. Chega de viver num tempo limitado, em condições limitadas, medíocres e pequenas. A promessa de Deus vai te levar para o extraordinário. A promessa de Deus vai te levar para a dimensão do sobrenatural. Talvez você se pergunte, como eu já me fiz esta pergunta: por que é que as coisas não acontecem? Por que é que não flui? Por que é que não existe um milagre palpável? Por que que a porta não se abre? Quantas vezes você se questiona exatamente a realidade daquilo que o seu coração almeja, e não vem a alegria que você esperava acontecer? Há algumas razões lógicas e naturais para isso. A primeira delas: às vezes estamos no tempo errado. O tempo da oportunidade já passou. Estamos deslocados no tempo. Mas às vezes o motivo pelo qual não se materializa as grandes oportunidades, porque estamos no lugar errado, na geografia errada. Porque estar onde precisamos estar significa estar exatamente na geografia certa. E estar na geografia errada significa que você pode não ser alvo do fluir de todas as benesses celestiais e você viver o seu potencial. Porque é que então as coisas não acontecem? Porque estamos cercados de pessoas erradas. E eu tenho dito à geração de jovens da Almaty: quem você anda importa muito sim. Quem são os teus amigos importa muito sim. Não existe relacionamento neutro. Quem você anda vai influenciar a sua vida para você estar no lugar que Deus quer que você esteja, no tempo que Deus quer que você esteja, ou vai se afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se eu estiver no lugar errado, no tempo errado, com as pessoas erradas, pode ser ainda o motivo pelo qual as coisas não acontecem, porque lhe faltam recursos, lhe falta provisão para os seus sonhos. Mas eu tenho aprendido com o Espírito Santo que a promessa de Deus tem um poder eminentemente extraordinário. A promessa de Deus tem um poder potencialmente extraordinário. A promessa de Deus, e guarde isso no seu coração, ela harmoniza, ela alinha o tempo, o lugar, as pessoas e os recursos. Eu vim profetizar para a minha geração de jovens da Almaty: a promessa de Deus vai te harmonizar ao tempo, ao lugar, às pessoas e aos recursos. Eu preciso dizer em alto e bom som nesse ginásio: é a palavra rema do Senhor para a sua história. A promessa de Deus vai harmonizar você ao tempo, ao lugar, às pessoas e aos recursos. Sansão tinha uma promessa de Deus. Alguém canta: eu não tenho nada a não ser a promessa de Deus. Mas eu preciso dizer que se você tem a promessa, você vai muito longe. Diz aí para esse irmão ao seu lado: você tem promessa, você vai muito longe.
Pode ser que não acredite em você hoje, mas você vai muito longe. Há uma promessa de Deus para você. A promessa de Deus vai te colocar em lugares inimagináveis. A promessa de Deus. A promessa de Deus vai patrocinar você. De onde esse jovem veio? De onde essa jovem veio? A promessa de Deus colocou você lá. A promessa de Deus vai te levar lá. A promessa de Deus vai fazer você chegar lá. A promessa de Deus vai fazer acontecer. Eu preciso dizer para o Mate que a promessa de Deus vai fazer acontecer. Você não precisa de QI humano, você não precisa de forças humanas, você precisa da promessa de Deus. E a promessa de Deus foi liberada, a promessa de Deus está sobre a sua história, a promessa de Deus vai patrocinar você. Então eu quero que você repita comigo, me ajude a pregar. Sansão tinha um projeto de Deus. Diga comigo, projeto de Deus. Sansão tinha uma promessa de Deus. Diga comigo, promessa de Deus. Sansão tinha uma chamada excepcional e extraordinária. Ele será nazireu desde o ventre até o dia da sua morte. Uma vida consagrada a Deus. E uma das definições do nazireado é essa: escolhido para ser separado e santo. Deixa eu ser profeta de Deus para você. Você é escolhido, separado para o santo. Deus conta com você. Você é o Sansão de Deus dessa geração. Todo mundo não gosta da sensação de inutilidade. Todo mundo quer ser útil. E havia uma grande obra sobre a responsabilidade de Sansão. Outro fator extremamente favorável: aquilo que ele foi chamado para fazer como juiz, que durante 20 anos ele brilhantemente exerce essa função, era uma obra necessária. O povo necessitava do ministério de Sansão. As pessoas precisavam ouvir a palavra de justiça. As pessoas precisavam da paz. As pessoas precisavam da libertação, da proteção. As pessoas precisavam de um líder espiritual. A sua obra era reconhecida. O seu povo aceitava e reconhecia, acreditava no seu chamado e no seu ministério. Os seus inimigos também temiam, respeitavam a atuação de Sansão. Então eu quero que você diga comigo: uma grande obra sobre a sua responsabilidade. Diga comigo: uma grande obra sobre a sua responsabilidade. Outro fator extremamente positivo e favorável. Mas quando você olha a biografia de Sansão, você vai identificar que havia outro elemento extremamente favorável, meus queridos pastores. Ele se relacionava profundamente com o sobrenatural de Deus. Fabiano, o Espírito do Senhor o impelia de quando em quando para o deserto, entre Estaol e Zorá. O Espírito Santo tinha intimidade com Sansão. Estamos falando do Antigo Testamento, onde a manifestação do Espírito Santo acontecia a conta-gota e com um propósito específico. Sansão se relacionava com o Espírito Santo. Sansão tinha intimidade com o Espírito Santo. E esta intimidade com o Espírito Santo fez com que ele tivesse plena liberdade. Num tempo de escravidão, Sansão era livre, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele estava onde queria estar. Ele
passeava pela geografia de Israel, mas também passeava pela geografia dos seus inimigos, porque a unção do Espírito estava sobre ele, e o Espírito gera liberdade. O profeta Isaías, tempos depois, vai dizer e profetizar: o jugo é quebrado por causa da unção. A unção do Espírito Santo gerava plena liberdade em Sansão. E esta relação com a intimidade do Espírito fez com que ele realizasse coisas extraordinárias para a glória do Senhor. Ele realiza feitos gloriosos. Veja, ele rasga um leão como se fosse um cabritinho. E eu gosto da expressão do texto que declara: o Espírito do Senhor possantemente se apossava dele. O Espírito do Senhor possantemente se apossava dele. E quando o Espírito do Senhor possantemente se apossava de Sansão, feitos gloriosos aconteciam. Ele rasga um leão como se fosse um cabritinho. Eu aprendi isso desde a escola dominical, quando criança. Você quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Um crente cheio do Espírito Santo, ele não teme o leão. Ele rasga o leão como se fosse um cabritinho. Você sabe que leão é simbologia de Satanás, da nossa carne. E na unção, na força, no poder do Espírito, você tem a autoridade para vencer a carne e também vencer o inimigo. Ele executa coisas grandiosas, feitos gloriosos, porque ele pega uma queixada fresca de um jumento e mata 1000 homens. Está escrito: o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. As cordas que eles tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e as amarraduras se desfizeram das suas mãos. E naquele dia ele mata 1000 homens com uma queixada fresca de um jumento, ou seja, um elemento frágil. Ele mata 1000 homens. Isso significa, meu irmão, que na unção e no poder do Espírito ele vence qualquer tipo de oposição. E eu preciso dizer para você, jovem, geração Dalmates, é no poder do Espírito Santo que você vai triunfar. É no poder do Espírito Santo que você vai estabelecer vitórias grandiosas sobre a sua carne e sobre as investidas do inimigo. Ele toma a porta da cidade e leva no cume do monte, numa manifestação de soberania e independência. Mas agora eu entro no ponto nevrálgico desta mensagem. Redobre a sua atenção, por favor. Alguém que tem todos esses elementos entrelaçados na sua história, na linguagem jovial, pode se dar mal? Absolutamente que não. Alguém que tenha todos os fatores favoráveis, diga comigo: projeto de Deus, promessa de Deus, chamada de Deus, uma grande obra, intimidade com o Espírito Santo. Tem como dar errado? Senhores, alguém que tem promessa de Deus, projeto de Deus, uma grande obra sobre a sua responsabilidade, intimidade e graça e unção do Espírito Santo, pode dar errado? Não é
a realidade que Sansão está vivendo, como lemos nesse texto? O cenário de guerra que se estabelece na vida de Sansão, porque ele tem perdas preciosas por causa do seu fracasso. Ele perde o domínio próprio, ele perde a confiança dos pais, ele perde a sua força, ele perde a sua liberdade, ele perde a sua visão, e por fim ele perde a sua vida. O cenário é de guerra, o cenário é de perdas inomináveis, com consequências irreversíveis. Por isso eu posso lhe afirmar, quando você olha a fotografia do texto que nós lemos, pelo menos em parte, você pode identificar que este não era, e eu tenho sobejas razões para lhes afirmar, que este não era o plano estabelecido perfeitamente por Deus para a história de Sansão. Não era o que Deus queria para Sansão. Não era esse futuro que Deus tinha escrito para a sua história. Então eu entendo que não basta ter elementos favoráveis na nossa biografia. O que fundamentalmente faz dar certo, eu quero que você grite bem alto e diga: são atitudes. São atitudes. Quando você lê a biografia de Sansão, você vai identificar que ele tem atitudes. Atitudes deliberadas e conscientes de desobediência em relação aos princípios, a palavra e a direção que Deus tinha para a sua história. Sansão começa a negligenciar a dieta da santificação, a dieta do seu nazireado. Eu tenho dito que há uma dieta de santificação para os nossos jovens. Como Sansão, você não pode comer qualquer coisa, você não pode beber qualquer coisa, não passa sobre a sua cabeça navalha. Os espirituais já entenderam. Você não se assenta em qualquer mesa. Ei, jovem, você não come qualquer coisa, você não bebe qualquer coisa, o seu comportamento é diferenciado. É uma dieta de restrição. O apóstolo Paulo vai dizer que você pode tudo, mas não convém. A minha geração precisa aprender a dizer não. Ei, escute o que a palavra de Deus está dizendo. Você precisa aprender a dizer não. A palavra não precisa voltar para o seu vocabulário, porque pela santificação, pela palavra, pela direção, pelo aquilo que Deus tem na sua história, você vai precisar abrir mão de coisas. Como nazireu ele não podia, como israelita ele não podia casar com mulher estrangeira, ele não podia celebrar aliança com quem menosprezava a palavra de Deus. E é isso que ele faz. A biografia de Sansão é um memorial do que não se deve fazer. Ele começa a dar errado quando ele negligencia a santidade ao Senhor. Você quer fazer a sua vida dar certo? Respeite a santidade da palavra do Senhor na sua história. Ele não se submete à autoridade espiritual constituída sobre eles. A opinião dos seus pais não foi importante sobre o casamento com a mulher em Timná, nem sequer foi considerada. Escute isso.
Os pais de Sansão não foram omissos. Os pais de Sansão não foram negligentes, nem ignorantes. Os pais de Sansão foram responsáveis, cuidadosos, compreenderam a grandiosidade do ministério do filho e agiram com instinto de proteção sobre ele e disseram: Sansão não tem nenhuma jovem para você se casar aqui em Israel. Mas eu falo aos filhos esta noite que precisam ouvir o que os seus pais estão dizendo. Isso é muito sério. Ouça o que a autoridade espiritual constituída sobre você está dizendo. Na figura do seu pai, na figura da sua mãe, na figura do seu pastor, na figura da sua liderança. Ouça a autoridade espiritual constituída sobre você. Você quer se dar bem na vida? Ouça a autoridade espiritual constituída por Deus sobre você. Existe uma frase que nós aprendemos que o Espírito Santo bradou no nosso coração, não mates. Quem obedece nunca perde. Quem obedece nunca perde. Eu tenho 2 testemunhos que retratam relacionado a esta verdade bíblica. Uma irmã no Rio de Janeiro, após uma conversa com seu pastor, André recebeu a seguinte orientação. O seu pastor disse para ela, antes dela ir para casa: tira aquela placa de venda daquele imóvel hoje. E ela foi para casa contrariada. Ela foi para casa decepcionada. O meu pastor está querendo se meter demais na minha vida. Onde que se viu agora dizer o que eu devo fazer ou não com a minha casa? Mas ela se lembrou no caminho que aquele pastor era um homem de Deus. Aquele pastor orava por ela. Aquele pastor já tinha caminhado com ela em momentos de adversidades. E mesmo contrariada, ela disse: eu vou tirar essa placa. E foi o que ela fez. Ela tirou a placa da sua casa. Ela estava anunciando a venda daquela casa por 150 mil reais. Passou-se alguns dias. Alguém bate na porta da sua casa. É um fiscal da prefeitura. E disse: eu vim aqui para fazer a desapropriação dessa casa. E vim fazer uma avaliação. Se você aceitar, daqui 90 dias o dinheiro vai estar na sua conta. Vai passar uma rua por aqui. Se você não concordar com o valor, você vai ter que contestar na justiça, vai levar anos. Deixa eu entrar na sua casa. Ela deu acesso. Ele começou a olhar a casa. E ela se lembrou do que o seu pastor tinha dito. Até escondeu a placa. Terminou aquela visita, o fiscal disse para ela: lembra bem que eu disse no começo da visita, se você aceitar, nós vamos te pagar em 90 dias. Então ela conta a história daquela casa, porque ela lembrou do que o pastor tinha dito, de como foi sofrido, de que aquela casa era produto da promessa de Deus na sua vida. Aquele fiscal ouviu bem, então disse para ela: olha, pela minha avaliação, eu, como tenho fé pública para isso, nós vamos pagar, a prefeitura vai pagar 320 mil reais nesta casa. Sabe o que é isso? O teu sucesso está diretamente ligado
a sua submissão à autoridade espiritual constituída sobre você. Viver sem esse mentoreamento é um prenúncio de queda. E eu preciso dizer em alto e bom som, pela palavra que eu estou pregando, todo espírito de rebeldia, todo espírito de divisão, todo espírito de insubmissão, todo espírito de autossuficiência, seja expulso e retirado da tua vida. Se você quiser vencer, se você quiser triunfar, deixe ser submetido à autoridade que Deus coloca sobre a tua vida. O segundo testemunho é bem próximo da Almates. Eu estava indo para uma vigília na congregação da Vila Isabel. Recebi o telefonema de alguém, era uma família desesperada. Venha visitar, o nosso filho foi preso, está preso, recolhido na delegacia. Eu fui conhecer a história daquele jovem. Era um jovem da Almates, que aos 18 anos de idade, ele se cansou de ser crente. Ele não queria mais ir para a igreja. O seu pastor lhe visitou, lhe aconselhou: Deus não quer você no mundo. O seu líder foi na sua casa, fizeram de tudo para ele voltar, mas ele não quis. Não passou 6 meses, ele está voltando de uma balada aqui de São José dos Pinhais, e os amigos lhe convenceram a participar de um assalto numa panificadora pequena do bairro. Mas tinha alguém lá dentro, depois que eles saíram, que começou a desferir alguns tiros em direção àqueles jovens. Um só foi suficiente para colocar aquele jovem no chão, paraplégico. Eu fui lá atender ele. Já tinha se passado 3 anos disso, mas ele paraplégico. E ele disse para mim: pastora, hoje eu já me reconciliei, mas é a primeira vez que eu passo por essa situação. Porque ele estava sendo preso porque havia uma ordem em relação àquele crime. E ele me escreveu uma carta e disse: entrega para sua mãe, para minha mãe, para o meu pai. A primeira frase da carta estava escrito: mãe, naquele dia a senhora disse para mim que eu não deveria sair de casa. Me perdoa por ter desobedecido a senhora, por ter feito a senhora chorar. Jovem que me ouve esta noite, você quer alcançar sucesso na sua trajetória de vida? Ouça o conselho da autoridade espiritual constituída sobre a sua vida. Ouça o conselho da autoridade espiritual. O que diz para você? Na multidão dos conselhos, a palavra do Senhor diz que há segurança e há vitórias. Sansão menospreza. Ele estabelece aliança com pessoas erradas. Cuidado com quem você anda. Ele abusa da liberdade que havia em Deus, até se deitar no colo de uma prostituta. O estado era de desgraça, porque ele perdeu a sensibilidade espiritual de maneira tão profunda, que ele já não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. A pior tragédia de um homem é não ter mais a sensibilidade espiritual. Sabe qual é o cenário que ele vai se encontrar agora? Porque arrancam os seus cabelos, cortam os seus cabelos, arrancam os seus olhos. Não foi uma cegueira comum,
Não foi um ferimento comum. Arrancaram o globo ocular de Sansão e colocaram ele para ser um escravo, para moer, girar o moinho do inimigo. O grande herói agora era vergonha para o seu povo, uma tristeza para os seus pais, um instrumento de chacota na mão dos inimigos. Era agora a alegria dos seus inimigos. O instrumento de justiça de Deus agora está nas mãos dos inimigos, sendo entretenimento para o povo filisteu. Sansão frustra a expectativa de liberdade do seu povo. Sansão destrói a esperança de uma nação inteira. Era um fracasso. A tragédia estava sobre ele. E eu posso imaginar como foi a primeira noite de Sansão naquele calabouço, naquela prisão fria, fétida. Ele e a sua consciência, porque o que fez ele estar ali, o levou a estar ali, foram as suas próprias ações. Não tem como ele fugir disso. Não tem como ele terceirizar a responsabilidade. Não tem como ele se vitimizar. Ele se encontra com ele mesmo naquela prisão. E aqui eu começo a entender algumas verdades do texto. Primeiro, Deus não está interessado como a gente começa, mas sim como nós vamos terminar a nossa história. Não importa como é o seu começo, importa é onde você vai chegar. Mas eu aprendo também nesse texto que o Deus a quem nós servimos é o Deus da segunda oportunidade, é o Deus da segunda chance. O fim de Sansão nesse calabouço evidencia a graça de Jesus, aponta para Cristo, aponta para a graça de Jesus, que dá a segunda oportunidade ao homem, que oportuniza novos recomeços. A sociedade, o homem custa dar a segunda oportunidade, mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus da segunda oportunidade. E naquele lugar há um reposicionamento em Deus. Eu não sei se passaram dias, se passaram meses, mas esse realinhamento acontece. Sabe por quê? Porque você vai ver no texto que ele começa a orar. Ele começa a clamar a Deus. E quando você clama a Deus, não há porta fechada que não se abra. Quando você clama ao Senhor, o céu se abre. Há um poder indescritível na oração. A oração traz um novo tempo. A oração, ela cria situações. A oração reverte até mesmo sentenças que foram dadas pelo próprio Deus. A oração, ela abre caminho. A oração, ela faz com que sonhos não sejam abortados. A oração faz com que promessas não sejam vividas pela metade. Esta oração de clamor, de angústia, porque ele foi colocado para ser um entretenimento. O herói de Deus agora era um palhaço, porque é isso que Satanás quer fazer. Ele quer transformar os seus heróis em palhaços. Mas ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a se render. É uma oração de rendição. É como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, agora eu sei, eu nasci para isso.
Eu nasci para ser um nazireu. A minha vida até o fim é para ser um nazireu. Eu me rendo àquilo que o Senhor tem. Eu me rendo ao teu plano. Nem que seja essa última vez. Eu dou a minha vida por esse propósito. Eu dou a minha vida pelo meu chamado. Eu dou a minha vida pela tua chamada na minha história. Eu me rendo ao teu plano, Senhor. É como se ele estivesse orando ao Senhor e dizendo para Deus: eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Até hoje eu vivi, até hoje eu tive sonhos, mas os meus sonhos não são melhores do que os seus. Até hoje eu tive projetos, mas os teus projetos são melhores que os meus. Ele tinha tanta experiência com Deus, meus irmãos. Ele tinha tanta convicção, que ele disse para aquele servo: me leva até as colunas, me leva até as colunas que sustêm esse templo. Porque ele sabia que o Deus a quem ele serviu, o Deus a quem ele estava se rendendo, era poderoso para dar a ele a segunda chance. Era o Deus poderoso que poderia fazer com que ele fosse realinhado ao propósito. Ele coloca uma mão à esquerda e outra mão à direita. Ele grita: só dessa vez. Ore calamasobere calabacalasa. O texto não diz, mas eu posso afirmar para você: o Espírito do Senhor, como das outras vezes, possantemente se apossou dele. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E a palavra do Senhor diz que a casa caiu. A casa caiu. A casa caiu. Isso significa que os inimigos não prevaleceram. Isso significa que ele alcança e se reencontra ao seu propósito. Isso significa que verdadeiramente toda a ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Eu preciso dizer em alto e bom som: toda a ferramenta preparada contra a tua vida não terá efeito. A casa dos inimigos não vai prevalecer. A casa dos inimigos não vai triunfar para sempre. O texto termina dizendo o seguinte: foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram durante toda a sua vida. Eu lamento, porque ele não vai viver para colher os frutos da sua ação. Mas por outro lado, ele está vivendo uma dimensão graciosa de quem entra na segunda chance que Deus dá.
Sabe o que é isso? A glória da última casa vai ser maior que a primeira. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Eu preciso orar por você. Você que deseja se render àquilo que Deus tem para você. Eu quero neste ato convidar todos os pastores dirigentes, todos os pastores aqui presentes, toda a liderança, toda a diretoria da Almatis a subir aqui ao altar. Enquanto isso eu vou fazer um apelo a você, jovem. Você que precisa se render àquilo que Deus tem para a tua história, aquilo que Deus quer de você. Você é o Sansão de Deus nesta noite. Você que quer se render àquilo que Deus tem para a sua vida e dizer para Deus: Deus, eu me rendo ao teu plano, aos teus sonhos. Eu quero viver a tua proposta. Eu quero que você saia de onde você está e num ato de rendição espiritual ao Senhor, você venha diante do altar aqui. A igreja pode se colocar de pé.